Salve, salve, minha gente amiga, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Passou o clássico Grenal, empate de 1-1, Grêmio, o grande campeão gaúcho da temporada, muito choro e chororéu, que coisa incrível, não é? Mas são coisas que o futebol nos leva a crer. Internacional fracassou nas duas rodadas finais e, consequentemente, o título ficou com o clube da Arena Humaitá, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Voltamos agora para o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Internacional já foi a Minas Gerais e deixou 3 pontos importantes por lá. Perdeu por 1-0, o gol foi marcado logo no início da partida, aliás, no início do jogo, o Internacional deixou de marcar e logo em seguida sofreu o gol da virada, o gol de 1-0 e que consequentemente soma 3 pontos para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora está com 5, o Internacional permanece na 18ª posição com apenas 2 pontos somados. Grêmio e Bragantino jogam nesta quinta-feira e a expectativa é geral a respeito do nosso representante, de um dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro. O Grêmio soma 6 pontos, é o 10º colocado, precisa do resultado mais do que nunca para somar-se entre aqueles que ficam no bloco intermediário da competição. O Flamengo já está com 7 pontos e, consequentemente, embala no campeonato. É o 4º colocado. Aliás, o Flamengo ontem fez uma bela exibição e fez 2-0 tranquilo e, consequentemente, firma-se ali entre os melhores do futebol brasileiro. O campeonato da Série B, ou Série de Meninos, da competição, ou seja, da Liga Serrana, já começou. E por isso, então, nós estamos trazendo no programa de hoje, como entrevistados, os responsáveis pela categoria de base do Esporte Clube Passo Fundo. Estão conosco Volney Trapasson, que é o diretor da categoria de base e é vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, juntamente com o jurídico, Dr. Gerson Correia. Dr. Gerson Correia, que está tendo uma atividade muito importante, ou seja, relacionada com o bom andamento da coisa e com aqueles contratos que são firmados, logicamente, porque a meninada tem que ter uma responsabilidade já logo de começo. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, juntamente com outro jurídico que está conosco. É o nosso colega, narrador esportivo, Paulo Roberto Mafessoni. Tudo bem contigo? Oi, Jorge. Oi, amigos da TV Passo Fundo. Um grande abraço a todos. Um abraço aos nossos convidados de hoje. Vamos conversar daqui um pouco sobre tudo isso e muito mais. Muito bem, isso é importante realmente. Nosso colega Carlos Dantas está um pouco afônico ainda e afastado dos microfones. Por falarmos em afônico, nós estivemos também entregues ao DM nos últimos dias, mas já estamos em franca recuperação. São assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo, um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. A
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E pelo esquema Box, onde estamos interligados com você. São nossos convidados, conforme anunciei na abertura do programa, os dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo, categorias de base. Volney Trapasson, que já foi presidente do Passo Fundo, hoje é vice-presidente do Tricolor, mas é o responsável direto pelo andamento das categorias de base, que, pelo que parece, estão indo muito bem, obrigado. Com ele também o Dr. Correa, que é o advogado, o jurídico das categorias de base e que cuida, evidentemente, do andamento dos contratos, da meninada e tal. Mas aí são eles que vão nos contar detalhes de como andam as coisas nas categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo. Fique à vontade, meu caro Volney Trapasson, é um prazer tê-lo de volta no nosso programa. Boa tarde a todos aí. Primeiramente agradecer mais uma oportunidade na TV Passo Fundo aqui. Agradecer o Jorge, o Paulo aí que está nos acompanhando também aí. Sempre um prazer imenso vir falar com vocês aqui. Nos conte, demorou um pouco para deslanchar, mas me parece que as coisas estão andando conforme o previsto pela direção do Passo Fundo, por você que é o responsável pela categoria. É um pouco diferente do profissional, que nem o senhor disse aí, Jorge, que eu trabalhava no profissional, agora assumi as categorias de base do clube, que estavam um pouco abandonadas há anos aí, e é um trabalho diferente que eu falo, é profissional, curto prazo. Imagina, disputa uma segunda divisão e uma divisão de acesso, é 4 meses. E a categoria de base é um trabalho a longo prazo, você planta para colher lá na frente. Então, já fazem faz 2 anos aí que a gente aprofundou o trabalho, que a gente vem se dedicando bastante e começou a aparecer o trabalho. E que bom que começou a aparecer, e sinal que tem bons profissionais lá trabalhando, nos ajuda bastante no dia a dia. A gente acertou nas contratações, principalmente, e material humano às vezes é difícil, bastante gente falando aí que é difícil encontrar, mas eu, graças a Deus, tropecei numa equipe fantástica aí de profissionais que me ajudou bastante no alavancar, e por fora também, que me ajuda, o Cacau Risse, principalmente, o Castro também me dá bastante força, o presidente Ferrão, tem o apoio da diretoria do profissional também, que me acompanha, me ajuda, que me dá força, que apoia. Então isso é importante hoje dentro da categoria de base do Esporte Clube Passo Fundo. É a união dos profissionais, dos efetivos do Passo Fundo com a categoria de base. Nós vamos ter muito papo para bater ainda e muita história para contar. Mas eu gostaria de apresentar também o Dr. Gerson Correa, que tem um vínculo direto com o esporte, né? Seu pai foi cônsul do Internacional, se eu não estou enganado, né? Já participou, inclusive, por diversas vezes, quando o titular desse programa era o nosso saudoso Meireles Duarte. Fique à vontade, meu caro Dr. Gerson, para contar um pouco da sua trajetória e do que pensa o Esporte Clube Passo Fundo agora com as categorias de base. Então, muito prazer, obrigado pela oportunidade, Jorge, Paulo, aos telespectadores da TV Passo Fundo, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, né? Como nós estávamos conversando antes da entrevista, né?
Quando eu era criança ainda, vim aqui visitar esta casa, né, juntamente com meu pai, quando era presidente da Associação dos Colorados de Passo Fundo, né? E hoje aqui estou, né, representando aqui o jurídico da base do Esporte Clube Passo Fundo. Então, agradecer a oportunidade, é um prazer imenso estar falando com vocês. Virando um pouco a página, assim, Colorado também, não é? Colorado. Sofrendo bastante, então. Bastante. É exemplo de muitos colorados que nos assistem nesse momento, não é? Mas a trajetória é essa e as coisas no futebol, às vezes, se alinhavam por linhas tortas, não é? Exatamente. Paulo Roberto Mafessoni, é com você a próxima pergunta. Eu estava pensando exatamente nisso. Quando começa uma competição em nível estadual, o nosso famoso e charmoso, como queiram dizer, gauchão, todo mundo desdenha, coloca time reserva, manda o infanto, manda não sei o quê, não sei o que nada. E ao final, chega todo mundo com muita vontade de vencer. Engraçado isso, né? Bom, mas acontece. O Grêmio venceu e mereceu, pelas duas últimas apresentações, como você destacou aí no início dos trabalhos. Mas, Jorge, aproveitando a estada dos nossos convidados, que trabalham com aquilo que a gente chama digamos assim, a matéria-prima, né, do esporte, e é justamente a categoria de base. Pergunto a eles, como é que é para trabalhar? É uma situação em que os atletas são jovens, tem a pressão da família, tem a adaptação desses meninos que não são da comunidade para a escola, para como formatar eles como cidadão. Qual é o trabalho que é feito nesse sentido aí no Esporte Clube Passo Fundo? É com você, Valnei. É que nem eu falei no começo da nossa conversa aí, que é um pouco diferente do profissional. Eu vinha 4 anos aí trabalhando com a equipe profissional do Esporte Clube Passo Fundo. Então a gente tem que fazer uma adaptação, aprender, e no caminho a gente foi aprendendo. Alguma coisa a gente já tinha na bagagem e é totalmente diferente, bem diferente. Não é futebol, não. É totalmente diferente. A gente tem que trabalhar com o pai do menino, com a mãe do menino, com o próprio menino. Acima de tudo é um ser humano, é uma criança que está aí, a gente tem que cuidar muito para não tirar ele do caminho certo. Não dá para milindrar, né? Não dá para milindrar, mas também não dá para pegar pesado, porque é uma criança, a gente tem que entender que é uma criança em formação. Já o Paulo falou aí, formação, ele está se formando. Então tem que tomar todo um cuidado, porque é muita criança que tem o sonho e a gente não pode frustrar esse sonho dessa criança. E poucos dão resultado lá no final, né? É muito pouco percentual de atletas que conseguem chegar hoje ao êxito, né? Ganhar dinheiro, que nem todo mundo quer ganhar dinheiro com futebol, mas na verdade são poucos que conseguem chegar lá e a gente não pode frustrar. E no começo da conversa a gente sempre falou que a gente não quer empatar a vida de ninguém nem estragar a vida de ninguém. E sim, ele tem que sair de dentro do Esporte Clube Passo Fundo um ser humano melhor nas nossas condições de ensino. Tenha bondade. Não, exatamente isso, Jorge, que o Vonei falou agora, só complementando, mas isso é uma da missão, né? A visão do Esporte Clube Passo Fundo, né? Na figura da empresa do Vonei que gere essas categorias de base, ter o atleta, né? Também formar ele como cidadão. Né? Basicamente é isso. Exatamente. Então, antes de pensar aí em questão futebolística, né? A gente também tem esse cuidado com todos os atletas que lá estão dentro do Esporte Clube Passo Fundo. Como é que está a estrutura, doutor, do Passo Fundo na categoria de base para receber a meninada? A gente sabe que vem gente de fora, não é? Os meninos chegam aqui, não é? Tem que ter alojamento, tem que ter o conforto, um pouco de conforto talvez melhor do que tem em casa, ou paralelo com o que tem em casa, não é? Como é que está a situação? Então, hoje nós contamos, né, com o Gustavo, que trabalhou durante mais ou menos 8 anos, né, Valnei? 8 anos no Grêmio. 8 anos. Gustavo é o filho do Major Ribeiro, não é? Exatamente. Isso. Eu tive a oportunidade de conversar com ele lá nos festejos alusivos aos 40 anos do Passo Fundo. Exatamente. Aliás, por falarmos nos festejos, estavam sensacionais realmente, não é? A antiga direção, a atual diretoria, não é? Os aficionados e tal. Demorou um pouquinho, porque teve muito discurso, não é, Volney? Um pouquinho bastante, né? Temos pessoas lá que gostam do microfone. Mas valeu a pena, valeu a pena. Pode continuar, doutor. Mas então eu tava falando a questão do Gustavo, que a gente fez a contratação dele, né? Trabalhou 8 anos no Grêmio, então ele tem um vasto conhecimento de atletas, de meninos, enfim. Tanto que temos hoje muitos atletas que são de São Paulo, né, Valnei? São Paulo,
Tem hoje nível Brasil, né? Tem muitos locais hoje. E que a partir da figura do Gustavo, né, nós esquematizamos dentro do Esporte Clube Passo Fundo um alojamento, né, para as categorias 15 e 17, que é o que é permitido por lei, né? Menos que isso a gente não consegue alojar. Então hoje nós contamos com um alojamento, né, para esses meninos. Temos o restaurante dentro do clube também, né, que auxilia nas refeições, né? Café, almoço, janta e a ceia, eventualmente. Então hoje a categoria de base está muito bem estruturada, nesse sentido, através agora da figura do Gustavo. Mafessoni. Eu imagino que a infraestrutura deva ser gigantesca e formada por vários profissionais multidisciplinares, né? Porque tem tudo isso que a gente falou agora, da formação lá na preparação física, na tática do futebol, mas também trabalhar com a questão da saúde mental desses jovens, né? Porque, como colocou em Ultrapassão, nem todos vão vencer no futebol. E aí você precisa trabalhar essa questão também. Sim, hoje nós contamos aí em torno de 15 profissionais direto e tem os indiretos, né, que é psicólogo, dentista, que nos apoiam, assistente social, que nos apoiam hoje terceirizados, mas tem 15 profissionais hoje no todo ali para tocar 3 categorias, né, que é a 14, né, normalmente é 14, 15, que é junto, e a sub-17. Então é uma equipe legal, uma equipe boa, bem estruturada para isso. Que nem o Gerson colocou, a gente tem uma cozinha, um refeitório dentro do clube mesmo. O alojamento hoje nós reformamos todo lá, o alojamento do clube. Está sendo feito até os banheiros novos agora, nesse momento também. E a gente aloja todo mundo dentro do Esporte Clube Passo Fundo, inclusive com um tutor cuidando das crianças lá, que dorme lá com eles. E a dona Anitta lá, que é a nossa cozinheira, nosso melhor craque, que faz uma alimentação legal para eles ali, que nem o Gerson falou, é café, almoço, janta, ceia, lanche da tarde, lanche para viagem, tudo na cozinha bem estruturada hoje no clube. Quais são, assim, as empresas que estão mais vinculadas com a categoria de base do Passo Fundo? A sua empresa, especialmente? Ou não? Hoje a gente tem poucos, hoje a gente nem tem patrocinador praticamente, né? Na categoria de base. Hoje é patrocinada 100% pela minha empresa. Como é que é o nome da sua Mega empresa? Atacado. Mega Atacado. Não, eu faço essa pergunta porque a gente divulga muito a Razão Info, não é? A Razão Info que tem um convênio direto com o Vermelhão da Serra. Essa teria uma participação também? Essa tem 100% de participação. Eu ia deixar para o final para falar sobre os patrocinadores, já que o senhor tocou no assunto aí. Tem a Rice ali, a empresa do Cacau, que ajuda bastante também nós. Tem a Razão Info, que é hoje detém o nome do clube, né? Comprou a fachada do clube, faz parte do clube, né? Isso, é que só salientando também, né, nesse sentido de patrocinadores, salientar a questão do Graziotin e da JR, né, Valnei? Porque nós temos aí, dentro da base do Esporte Clube Passo Fundo, os projetos de lei de incentivo, né? Aqui nós estamos falando do ProEsporte estadual. E aí dentro do ProEsporte estadual, nós temos o patrocínio através da lei de incentivo do ICMS, da JR e da Graziotin também. Muito bem. Que não é de hoje, né? Não é de hoje que a Graziotin e a JR ajudam o clube, né? Faz muitos anos que eles patrocinam o profissional e agora também ajudando aí com incentivo fiscal. Aí os mais antigos, esses são os mais antigos, né? Os mais conhecidos popularmente. Exato. E outras empresas estão com o seu vínculo quase que direto agora com o Passo Fundo, porque o Passo Fundo está numa crescente, isso é importante. Tá chegando aí a Planalto ali do nosso amigo Alessandro aí também, que está nos ajudando agora, nos apoiando com impossível Tacarejo ali também do lado do mercado e nos apoia também com fruta. Bastante coisa mesmo ali para a gurizada aí, então está começando a chegar. A base começou a aparecer e o patrocinador automaticamente está vindo junto com nós. Muito bem. Vocês estão trabalhando com a meninada com dedicação realmente nesses últimos 3 anos, com a infraestrutura e tal? Ou já vem nós já tínhamos alguma coisa há anos já. Nós já tínhamos organizado, estruturado mesmo há 2 anos. Agora, né? 2 anos. Exatamente agora, nesse mês aqui, fazem 2 anos, vai chegar 2 anos agora, nesses dias aqui. O doutor falou, né? E você completou também, eu já passo para você, Mafessoni,
de que vêm meninos de diversas áreas, vêm de diversos estados da federação. Correto. Como é que é feito esse contato inicial? Como é que é através de algum agente? Como é que funciona essa situação? Isso, na verdade, como eu expliquei antes, hoje é através da figura do Gustavo. Muito bem. O Gustavo tem um vasto conhecimento de atletas. Gustavo Ribeiro. Exato. Um abraço, Gustavo. Você merece. Exatamente. Então, por toda a experiência dele, né, ele se utiliza disso, né? Ele tinha dados de todos os atletas durante os anos que ele trabalhou no Grêmio, e aqueles atletas que muitas vezes, de repente, foram dispensados pelo Grêmio ou por outros clubes, né, que ele tem na sua base de dados, ele se serviu disso para contatar, seja a família, seja empresário, né? Alguns têm empresários, outros não, daí contata a família primeiro, né? Até porque tem que vir de outros estados, tem que explicar a estrutura do clube, alojamento, alimentação. Então, os responsáveis legais por esses meninos têm essa preocupação. Então, hoje a gente se utiliza do Gustavo para ter esse primeiro contato inicial, para fazer com que os meninos venham de outros estados para Passo Fundo. Muito bem. Afessone. O meu questionamento se refere ao seguinte: recentemente a categoria de base do Passo Fundo ganhou um título expressivo em nível estadual. Isso faz com que a régua aumente e o torcedor possa esperar novas conquistas no ano em curso? Sim, então o que acontece? Ano passado a maioria dos atletas da Sub-17 que disputou a segunda divisão do Gauchão eram atletas, a maioria, de Passo Fundo e região, né? Então e naquele período também o Gustavo ainda não estava dentro do clube, então nós se utilizamos de conversas com escolas parceiras, clubes parceiros, para ter formado aquele clube que se saiu vencedor, né, campeão gaúcho da série A2. Muitos daqueles meninos que foram campeões hoje não estão mais na categoria porque estouraram a idade. Muito bem. Então hoje praticamente zeramos, começamos do zero, né, através aí do ano passado, quando o Volney contratou o Gustavo. Então o time praticamente para esse ano que vai disputar a série principal começou do zero. Começou basicamente do zero. Ele está em fase de construção, né? Está em fase de formação, né? Tá vindo muitos atletas, inclusive veio vários atletas do interior de São Paulo, aí Praia Grande principalmente, em função do Gustavo ter trabalhado 8 anos aí no Grêmio, como olheiro do Grêmio, e está trabalhando com nós, nos deu a oportunidade. A gente agradece muito ter ele aí com nós. E então estamos em período de formação. E já fomos a Maravilha, aí já ficamos campeões lá com a Sub-17, que é um torneio forte lá em Maravilha, e a Sub-15 chegou à final também, perdemos nos pênaltis. Fomos com 2 categorias e fizemos a final das 2. E a Sub-17 se sagrou campeão. Então já um passo enorme. Jogamos a Copa Amaral também com a Sub-15. Ela era 14 e 16. Nós jogamos com a Sub-15 a 16 e fomos campeões também em Marau. E a Sub-14 também se sagrou campeão. Então, 2 títulos no começo do ano. A coisa está encaminhada realmente, né? Mas o detalhe é o seguinte: esses meninos, você falou, que esgotou o tempo, né, pela idade, eles já estão encaminhados, foram negociados? Como é que funciona o esquema por parte do Passo Fundo? Desde que se encerrou a competição do ano passado, alguns meninos a gente encaminhou para avaliações, né? Para clubes aí, parceiros nossos, e que aí muito dependeu do menino, né? Devido a ter estourado a idade e o clube contar só com 2 categorias hoje, que é 15 e 17. Então estourou a idade dos 17 anos, nós não temos a Sub-20, por exemplo, para dar continuidade. Então os meninos que estouraram a idade foram encaminhados para clubes. Alguns meninos, né, não deram sequência, né, em virtude da avaliação desses clubes que foram encaminhados, né? E outros meninos deram sequência, né? A gente fez alguns encaminhamentos, fizemos algumas parcerias para oportunizar os atletas, né, que saíssem aqui do Esporte Clube Passo Fundo e fossem encaminhados para outros eles clubes. teriam... Correia. Diga.
Existe algum clube, Corrêa, que o Passo Fundo tenha uma espécie de convênio para esses meninos serem encaminhados, ou é aleatoriamente? Na verdade, é aleatório, né? Nós não temos assim, não existem convênios com clubes. Mas a gente tem hoje clubes parceiros que a gente tem contato direto, né? E que a gente faz o encaminhamento dos meninos. Mas um convênio específico, um contrato, um instrumento contratual, nós não temos. E esses meninos poderiam ser aproveitados no time principal do Passo Fundo? Como é que fica a situação, meu caro Volney? Sim, agora, bem provavelmente, mês que vem, dia 18 do mês que vem, 20 aí de abril, a gente apresenta para a Copinha. E vamos tentar aproveitar ao máximo. E aí, que nem o Dr. Gerson falou aí, depende muito do atleta, né? E contratação do treinador, né? O treinador tem que entender também, né, que a gente tem que aproveitar esses meninos aí da melhor maneira possível. E a gente selecionou ali já, tem 6 meninos selecionados já, para começar os trabalhos já em abril, para a Copinha. A gente não tem como fugir do futebol profissional, né? A gente conversa sobre as categorias de base, mas não tem como fugir do sistema profissional. Mas são assuntos que nós vamos tratar com os nossos entrevistados de hoje, depois do intervalo. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte e conversando com o pessoal da direção das categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo. Estão conosco o diretor Volney Trapasson e o Gerson Corrêa, que é responsável pelo departamento jurídico. Antes de entrarmos com mais detalhes, nós vamos nos referir à festa do Passo Fundo Futsal, com o lançamento do seu novo uniforme, que ocorreu lá no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal. E lá estavam o Fernando Matzenbacher e o Alexandre Marek, que são da direção do Passo Fundo Futsal, e conversaram com o Carlos Dantas, nosso repórter de todas as ocasiões. Acompanha aí. E o Passo Fundo Futsal durante a semana em ritmo muito forte, pensando na Copa dos Campeões em Santiago, lá na fronteira. É o primeiro título que pode buscar a equipe comandada pelo Vandré. Um treino puxado, conversado e também muito cuidado, porque início de temporada as lesões são
um perigo constante. Então, essa orientação cabe ao fisioterapeuta, né, o Marek, sob o comando do preparador físico, professor Matzenbacher. Então, Fernando Matzenbacher teve todo esse cuidado, isso e muito mais. Assistam aí a entrevista que foi feita com esses excelentes preparadores e componentes da comissão técnica do Passo Fundo Futsal. E aos poucos o futsal brasileiro está retornando. E Passo Fundo Futsal está nesse mapa do Brasil em termos de futsal. E sim, futsal de qualidade. Mas para isso tem que ter uma comissão técnica de alto nível. Estou ao lado do Alexandre Marek, que é filho de grandes craques do futsal de Carazinho, mas o nosso assunto é fisioterapia, Alexandre. É um prazer falar contigo. E como é que é o trabalho da fisioterapia dentro do futsal, principalmente início de temporada? Dantas, primeiramente o prazer é todo meu. E falando um pouquinho da fisioterapia, o que a gente tem na pré-temporada agora é muito mais garantir a integridade física do nosso atleta. Isso se dá muito pelo recovery esportivo, pelas avaliações que nós fizemos pré-temporada, e em cima dessas avaliações, todas as atividades para reduzir os fatores de risco, já que nós já temos competições aí chegando, na próxima semana já estaremos em alto rendimento competindo. Professor, hoje com a comunicação, com o intercâmbio de comunicações através da internet, o senhor recebe a ficha dos jogadores que vêm do outro lado do Brasil para saber o estado físico, como é que está, como é que não está em termos de fisioterapia? Com certeza, hoje a gente consegue conversar com colegas que estão em outras agremiações e outros times e podemos ter essas informações privilegiadas. Mas o mais importante para falar é que nós fazemos uma avaliação pré-temporada, e essas avaliações nos dizem muito sobre o atleta, como ele chega, as suas valências, as suas carências, e em cima disso que nós trabalhamos para diminuir os fatores de risco em cima dessas avaliações que nós fizemos aqui dentro do Passo Fundo Futsal. Para encerrar, como é que está o nível fisiológico? Ou seja, como é que está a musculatura, o teor de gordura dessa gurizada que está chegando, que está começando a temporada em Passo Fundo? Sabe que os atletas chegaram esse ano bem, se cuidaram durante as férias, o pessoal andou fazendo suas atividades instruídas pelo nosso preparador físico, pelo Fernando Matzenbacher, e em cima disso a gente consegue já trabalhar, sair de um nível mais alto, né? Fisicamente, com toda certeza, todo mundo chega um pouquinho abaixo, afinal, férias é para descansar mesmo, porque nós temos uma temporada longa pela frente, então o pessoal aproveitou, mas agora é a hora da retomada. Muito obrigado e boa temporada e bom trabalho para o senhor no ano de 2026. Muito obrigado, Dantas, um grande abraço. E a temporada de futsal já começou para o Passo Fundo Futsal. E as figuras mais importantes, juntamente com o treinador, é a comissão técnica que faz a preparação física, fisioterapia. E Fernando Matzenbacher é uma prata da casa, cria da casa aqui da cidade de Passo Fundo, já tem passaporte em nível de Liga Nacional e retornou muito bem, continuando esse ano de 2026. Professor, prazer falar com o senhor e queria que o senhor fizesse um relato para o torcedor, para o telespectador, desse trabalho de preparação física do grupo do Passo Fundo Futsal. Bom dia a todos, um prazer falar com vocês. Preparação física, né, é fundamental para os atletas poderem ter um bom desempenho, técnico também, né, dentro da quadra, que passa muito pela parte física. Então nós estamos na nossa pré-temporada aí, focando bastante nos trabalhos físicos, né, preventivos, trabalhos de força, trabalhos de alta intensidade para que eles consigam sustentar, né, a intensidade durante o jogo e durante a temporada. Então na pré-temporada a gente treina um volume bem maior de treino, né, visando dar um suporte para os atletas suportar a demanda durante a temporada. Professor, hoje o nível do futsal está altíssimo. O jogador que vem, ele já traz uma ficha com a sua situação clínica de fisioterapia, de lesão que foi mal curada, ou de repente pode apresentar aqui, ou o senhor tem que estar ligando para os seus colegas? Geralmente a gente fala com os atletas, né? No clube antigo, procura falar com os profissionais, né, a respeito dos outros preparadores físicos e terapeutas, a respeito dos atletas, buscar informações, e a gente conversa no início do ano, né, para saber como que foi a temporada passada, o histórico de lesões. Isso a gente já tem as informações antes deles chegarem aqui. Claro que depois que eles chegam, daí a gente vai falando, né, que geralmente alguma outra coisa pode deixar passar, mas depois que eles chegam que a gente tem um relato mais concreto mesmo. Bem, para encerrar, professor, o Passo Fundo Futsal ficou ali em busca de um título em nível estadual ou até mesmo Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa o torcedor não pode se queixar.
o time correu do primeiro ao último segundo. Sim, isso é verdade, né? Fomos muito bem, no campeonato inteiro nós fomos, né? Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, realmente as derrotas fazem parte, né? Foram nos detalhes, mas não faltou entrega, não faltou dedicação, assim como nos treinos, nos jogos, e assim como está nessa pré-temporada. Então isso não vai faltar. Boa sorte nessa temporada que hora inicia. Valeu, muito obrigado. Beleza, Dantas, um grande abraço para você, em ritmo de férias aí, que se recupere também do seu problema de garganta, né? Mas está se recuperando sim. Paulo Mafessoni, a próxima pergunta eu deixo para você, é direcionada para o Gerson, o Dr. Gerson Corrêa, ou para o Volney Trapasson? Para os dois. Para os dois, então vamos lá. Beleza. A defesa é una. Bom, o Esporte Clube Passo Fundo, que trabalha então nas suas categorias de base, tem 4 ou 5 competições pela frente já definidas que vai participar. Qual delas ou quais delas o Passo Fundo leva mais fé ou mira como uma possibilidade mais concreta para obter o título? Então, das competições hoje que a base do Esporte Clube Passo Fundo vai disputar, seriam a Liga Serrana, né? Na categoria Sub-15 e Sub-17. Já está na Liga Serrana? Já né? está. Isso, já estreou? Isso, ontem mesmo. Com uma vitória e um empate, uma derrota? Uma derrota. Tomamos uma vitória e uma derrota. No finalzinho Mas são do jogo. coisas do futebol, acontece. E também o Campeonato Gaúcho nas categorias, né? Sub-15 e Sub-17. E na categoria Sub-14 nós vamos disputar o Sul Brasileiro, que é a BG Prime, que é uma competição que envolve Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É muito difícil, né, nós colocar aí a expectativa, né, nessas competições, porque se tratam, né, além do Passo Fundo, de clubes de grande expressão, né, a dupla Grenal, a dupla Caju, né. Na Sub-14 aí vai ter lá Atlético Paranaense, Avaí, Figueirense, né, times de Chapecoense, time de Santa Catarina e Paraná. Tomara que não esteja o Barra também, né? Que é a grande surpresa do Campeonato Catarinense. Exatamente. Grande campeão. Exatamente. Então, dessas categorias aí, né, tanto a 15, a 17 no Gauchão, nós esperamos aí chegar entre os 4 colocados, né? Então, entre os 4 colocados, nós esperamos chegar. Na Liga Serrana, a gente tem uma expectativa muito grande também, né? Quais são as equipes que estão na Liga Serrana? Na Liga Serrana, Volney me ajuda. Adversário do Passo Fundo. Mas é a dupla Grenal, a dupla Caju, Esportivo, Ivoti, Sul Brasil, Gramadense. Ela já diz, né, Liga Serrana, porque ela é mais voltada à serra, né? Isso. E nós entramos aí por um convite, né, do pessoal da organização. Tudo bem. Tá legal. Nós nem poderíamos estar participando, a gente recebeu o convite e iríamos disputar em Guaporé, normalmente, a competição, por ser mais próximo deles lá. Mas em negociação com cada equipe, a gente está tentando trazer para o Vermelhão o máximo de jogos possíveis. Exatamente, mas só concluindo, né, a pergunta do colega, esperamos chegar entre os 4, né? Pelo menos no Gauchão e na Liga Serrana, né? E a Sul Brasileiro ali, que é a BG Prime, aí o furo da bala um pouquinho mais embaixo, né, Volney? Então a gente, obviamente, vamos disputar, né? Nós temos uma categoria muito boa, mas aí também nós vamos competir com equipes de expressão, né, da parte sul aí do nosso Brasil. Bom, voltando ao assunto dos meninos que já passaram pelo Esporte Clube Passo Fundo, alguns que ficaram com vínculo com o Esporte Clube Passo Fundo, alguns que estão sendo negociados, doutor. Trapasson, a pergunta é para os dois. Está saindo o negócio, está difícil, os clubes de maior nome, no caso aí, os grandes do Paraná, os grandes de Santa Catarina, os grandes do Rio Grande do Sul, estão tentando engolir o trabalho que já foi feito, ou dá para respirar aliviado? Essa é uma outra questão, né, Volney? A gente comenta bastante, né, no dia a dia lá do clube, que a partir do momento que o clube começa a aparecer, que é o nosso objetivo, né, aparecer para grandes clubes. A se destacar, não é? A se destacar, exatamente. Os olhos ficam diferentes, né? Então, eles já nos veem diferentes. Os meninos que vêm se destacando, obviamente, isso é uma questão do futebol mundial, né? Então, o menino se destacou, né? Hoje, os times grandes, de grande expressão, todos têm olheiros, né? Captadores, né? Então, vamos pegar aí o exemplo da nossa Copa Maravilha, né? Teve um dos meninos que se destacou, né? O Eric.
que veio através do Gustavo, né, através de uma captação do Gustavo, e temos negociações, né, com ele para ele sair do Passo Fundo, né? Era um atleta em destaque nosso, fez uma excelente competição, né, Valnei? E aí... vários meninos, né, doutor? Não. Vários meninos, mas é sondagem, né, por enquanto. É sondagem de vários clubes grandes, né? E a gente não tem nada formalizado ainda. Mafessoni, me perdoe, eu interferi também na sua pergunta. Eu falo isso porque o Grêmio Petrópolis revela jogadores. O Vila Nova revela jogadores em determinadas categorias. E faz negociações, ora com clubes da capital, ora com clubes do interior. Isso já está acontecendo por parte do Passo Fundo? Sim, da mesma forma. Assim como Vila Nova, Grande Petrópolis, aí todas as outras escolas que se tem na cidade, né? Exatamente. O Passo Fundo também está na mesma situação. É porque não dá para malhar em ferro frio, não é, Valnei? Não tem como. Isso não existe. Até que não tiver contrato assinado, a gente não vai revelar, não vamos falar. Sondagem existe de todos os lados, mas concreto ainda não. Exatamente. Mafessoni. Como faz o Esporte Clube Passo Fundo, as suas categorias de base, para proteger as joias do tricolor, do assédio dos empresários, dos clubes, dos olheiros e tudo mais? Como vocês protegem? Existe um meio legal, doutor, para proteger? A família tem que assinar junto? Como é que é feito isso? Isso é através de um contrato, né? Hoje lá no clube a gente tem contrato de formação, né, com os atletas, né, a maioria. Aqueles que mais se destacam, né, hoje a gente tem um contrato profissional com eles, né, que é uma garantia do clube, né, para nós termos o vínculo federativo. E a partir de ter o vínculo federativo, nós também temos o vínculo dos direitos econômicos. Que aí é o que todo mundo vê hoje no futebol, né? Clube X comprando 80% do atleta, né? Portanto, né? Vamos lá, 80% por 1 milhão ou 70%. Então, hoje no direito desportivo a gente tem o quê? O vínculo federativo, que é o vínculo de inscrição dos atletas perante a federação, né? Em que o clube se garante, né? Através da inscrição, e os direitos econômicos, que são a parte que é daí que vai acontecer as negociações, como ocorrem, né, no mundo todo aí do futebol. Né, de um clube vir, vai ter que negociar com o Passo Fundo um percentual, né, e aí entra a nossa expertise e a gente faz a negociação, né, através também, né, juntamente obviamente com o Volney, de qual é o percentual e nós colocar cifras em cima desses percentuais, né, mas sim, Existem instrumentos contratuais que protegem hoje os atletas do Passo Fundo. Por isso que estamos aqui com o jurídico do Passo Fundo e com o diretor das categorias de base, Valnei Trapasson. E com o jurídico lá no outro lado do vídeo, não é? Que é o Paulo Roberto Mafessoni. Quando vocês começam a discutir juridicamente, eu silencio. É com você, Mafessoni. Não. O Passo Fundo pode ser considerado hoje um clube formador de atletas? Legalmente, Mafessoni, isso legalmente, tá? Legalmente nós não somos clube formador, porque hoje o clube formador existe uma série de requisitos que nós temos que ter perante a CBF, certo? Então, perante a CBF nós precisamos cumprir alguns requisitos, e que é o nosso objetivo, né, Valnei? Exatamente. Nós estamos correndo atrás disso, por isso das melhorias que o clube vem fazendo hoje nas categorias de base, em questão de estrutura, né? Para que a gente consiga buscar o chamado selo formador, que hoje aí é um selo que ele te dá garantia por 1 ano, né? Tu tem que estar todo ano renovando. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos somente a dupla Grenal e o Juventude, né? Que tem esse selo formador. E teremos futuramente o Passo Fundo. Se Deus permitir, sim, né, Valnei? É o nosso objetivo. Desde que a gente começou as categorias de base aí, que a gente está trabalhando, o nosso objetivo é conseguir o selo formador. Então nós temos esses contratos de formação que temos com os nossos atletas, eles são legais, obviamente, né? Perante a justiça comum. Né? Então, para nós termos essa viabilidade perante a justiça desportiva, né, que ela é a parte da justiça comum, nós vamos em busca do selo formador, para daí sim nós termos 100%
de estar legalmente, né, juridicamente, né, tanto na justiça comum, né, quanto na justiça desportiva. Nas categorias de base do Passo Fundo hoje, estão vinculados, estão inscritos, enfim, quantos meninos aproximadamente, meu caro Volney Trapasson? Em torno de 70 meninos. Nós estávamos olhando... Não é coisa pouca, Não, né? nós estávamos olhando exatamente isso aí semana passada. Temos em torno de 70 meninos aí hoje, que já a maioria deles já estão no BID, inclusive, da federação. Então, não é pouco, não é poucos meninos, não. A gente aloja aí em torno de 25 a 30 meninos e o resto aqui da região daí, né? Algumas funções principais, assim, digamos, tem um goleiro que é bom, um goleiro que se destaca, tem um zagueiro que vai ser aproveitado, enfim, dá para enumerar assim, ô Trapasson? Ou é difícil? Sabe que se nós falarmos com 10 pessoas que cercam o clube, com 20 pessoas, cada um tem o seu craque. Isso aí é uma coisa mais particular, né? Mas o olho clínico de quem já trabalhou com atletas profissionais, como é o seu caso, né? O olho clínico do próprio Dr. Gerson, não é, que tem um vínculo direto como torcedor e agora como administrador também das categorias. Com certeza nós temos vários, mas fica injusto a gente falar de um e deixar o outro para trás, ainda mais que nós falamos agora recentemente que a gente não pode frustrar ninguém. Não, exato. Então falar de uma pessoa e deixar a outra de lado, a gente vai estar fazendo uma injustiça, mas a gente tem obviamente meninos que se destacam e muito mesmo, vai ter muita surpresa. A gente tem uma categoria 14, 15 aí que vem se destacando muito, onde está jogando, praticamente está ganhando quase todos os torneios. Infelizmente, por um lado, o futebol ele se resume em resultado. Não tem resultado, não aparece, tem resultado, aparece. E a sub-14, sub-15 aí vem se destacando bastante. Sub-17 já informação, pelo que o Gerson falou, né? Ele infelizmente ele tem um prazo de validade. Ele completa 18 anos, ele não pode mais jogar na categoria de base sub-17. Então 17, 18, exato. 19, né? Já é menino feito. Exatamente. Eu tenho comigo isso. Você citou aqui o Eric, né? Que é um menino que vai ser aproveitado, logicamente, que vai ser negociado a nível de futuro, não é? E outros meninos que a gente conversa com o avô, conversa com o pai, com a mãe, não é? Porque a gente percorre aí praticamente todas as escolinhas, não é? E tem ali, eu tenho um menino aqui que é a chave de ouro do meu clube, né? E aquele lá vai se destacar. E assim são detalhes que o futebol nos ensina. E nós, aos poucos, vamos aprendendo, não, doutor? Exato, Jorge. Então, é difícil, né? Como o Volney falou no início do programa, né? São poucos meninos que conseguem, né? É um percentual muito reduzido. Aquele menino que começa lá com seus 5, 6, 7 anos e vai até o profissional, né? Então, isso vai muito também do atleta, né? Tem várias questões, né? A gente sabe de meninos, e aqui o Volney também presenciou, de meninos que foram para clubes, não se adaptaram por estar longe da família, por exemplo, né? Ou não se adaptou ao alojamento, ou não se adaptou ao estilo de jogo do treinador. A gente teve vários casos assim, né? E que infelizmente muito mais depende deles, né? Do que nós. A gente dá as oportunidades, mas nós precisamos também que o atleta tenha esse feeling, né? Para conseguir se destacar e dar continuidade à carreira. Vocês têm muitos olheiros, não é? Isso é a realidade. Isso. Você, Mafessoni, seria um bom olheiro aí na sua região ou não? Eu ia dar um pitaco agora da seguinte forma: de futebol é louco, todo mundo entende um pouco. Todos nós temos alguém que viu, como você falou, Jorge, um menino que joga bem aqui, joga bem acolá. Se surgir aqui na minha região aqui algum garoto destaque, como eu faço para encaminhar, ou como alguém fará para encaminhar para as categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo? Hoje é 100% com o Gustavo Vargas. Ele que faz toda a captação e todos os meninos que chegam no clube e também que tem a dispensa passam 100% com o Gustavo. Ele é o olheiro principal nosso e é o captador, né? Então todos eles só entram no clube através do Gustavo com a aprovação nossa, é claro, né? Mas ele hoje como ele trabalhou muitos anos na captação do Grêmio, ele tem uma vasta experiência nesse assunto, então todos eles a gente encaminha para ele. Tem o contato do Gustavo? Tenho sim. Podemos passar aqui sim. Dá para passar daqui a pouco, então. Eu passo daqui a pouco e vou pedir para ele se podemos passar também, né? Assim, né? Enquanto isso, eu vou emendar uma outra pergunta, Jorge.
Dia 8 de março, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Nosso grande abraço a todas as mulheres que acompanham esse programa, na pessoa da nossa querida companheira Jacira, aqui vai o nosso abraço. Mas o Passo Fundo é um clube de visão de futuro. O futebol feminino vem num crescente muito grande. O Esporte Clube Passo Fundo já tem algo, ou pensa em algo também nas categorias de base, ou até mesmo profissional no futebol feminino, doutor? Já foi falado várias vezes sobre isso. Até a gente faz uma brincadeira com isso, né? A gente comenta, vamos esperar subir para a primeira divisão, para o Gauchão Série A, para montar o feminino, né? Mas a procura é bastante. Acho que vamos ter que antecipar até isso aí. Vem se comentando bastante sobre futebol feminino em Passo Fundo. Você citou, e isso é muito importante, vamos esperar voltar à divisão de honra do nosso futebol. O Passo Fundo belisca, exemplo do Gaúcho, que quase chegam, né, e ficam no hora veja. Será que 2026 é o ano prometido? O Passo Fundo completa 40 anos, fez a festa maravilhosa. Dá para prometer realmente, você que é vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, você que tem um vínculo direto aí com o presidente e com os demais membros da diretoria? O Passo Fundo vem forte esse ano? Infelizmente o futebol ele não tem uma ciência, não tem uma mágica para dizer que vamos conseguir. O que a gente pode prometer sim é muito esforço, muita dedicação. Ano passado, quando a gente saiu da competição, aí, infelizmente, por N motivos, que já vem acontecendo há anos, que a gente vem beliscando aí há 4 anos, que a gente vem chegando praticamente nos jogos decisivos e não consegue subir, a gente promete muito trabalho. A gente acabou uma competição, já começamos o trabalho para a próxima, para não deixar desejar nada. Vamos buscar, todo mundo que entra na competição, enfim, o objetivo é o acesso. Então nós prometemos sim muita dedicação, trabalho para estar lá nas cabeças de novo buscando o acesso. Uma pessoa. E um bom time começa por um treinador. Como é que estão as negociações do Esporte Clube Passo Fundo para ver quem será o novo comandante do Esporte Clube Passo Fundo para esse ano de 2026? Você referiu bem, Jorge, 40 anos foi completado recentemente, é o quarentão, né? Já teve 3 vezes na divisão principal, precisa voltar agora, de 10 em 10, né? Quem sabe agora, quem será o técnico aí, Trapassão? Existem sondagens, conversas, mas nada hoje concreto ainda, tá? Nada concreto com nenhum dos profissionais ainda. Mas existem várias conversas aí com profissionais do ramo. Mas já tem um perfil definido de técnico? Ainda não. Pois não, doutor? Não, só, na verdade, é isso que o Volney comentou, né? É difícil falar em nomes, né, Volney? Haja vista que são questões particulares, né? Então, de repente, hoje tu tá falando com um treinador, amanhã já surge uma nova proposta de um outro clube, então alguma coisa que pode estar fechada, amanhã já não tá. O mundo do futebol ele é muito rápido, né? O preparador físico será comandado também pelo novo técnico ou não? Quando ele for escolhido, sim. Ele vai decidir quem que vai ser o preparador dele. Bem provavelmente a gente sempre deixa a cargo do treinador. Muito bem, deu para entender então. Nas entrelinhas, não é? Tudo bem. Mas não posso encerrar, né, sem fazer uma pergunta pro jurídico das categorias de base. A dupla Grenal tem condições neste Campeonato Brasileiro que já está na sua 5ª rodada? Qual é a expectativa que você, como torcedor colorado, tem? Mas o torcedor colorado vinculado com o Grêmio Internacional, é evidente, porque torce pelo futebol gaúcho. Claro. A expectativa, a gente tem acompanhado, eu falando mais do Inter do que propriamente do Grêmio, mas vinculado um ao outro, né? A gente teve uma situação complicada no passado, de um quase rebaixamento, né? E esse ano a gente espera, no mínimo, né, não ter esse susto, né? Infelizmente, 5 rodadas, né, em 15 pontos, aí o Inter tem apenas 2, né? Então é um sinal vermelho aí que se acende já do início. O Grêmio joga hoje, né? Tem 2 vitórias, né? Mas mesmo assim também não se afastou já completamente dessa zona perigosa, né? Mas torcer para que ambos os times consigam se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigado, Volney.
Suas despedidas. Eu que agradeço por mais uma oportunidade aí. Quando vocês quiserem convidar nós estamos aí para voltar nessa casa. Prazer é todo nosso. Sentimos em casa. Parceria com Paulo Roberto Mafessoni. Um grande abraço, Jorge, sem antes deixar um abraço para o meu amigo Eduardo Gomes, da Edu Barbas, né, aqui de Constantino, que está acompanhando essa transmissão também. Um abraço. Nós encerramos o nosso programa de hoje agradecendo a sua audiência e prometendo estar de volta em outra ocasião com mais detalhes relacionados com o esporte, especialmente de Passo Fundo e da região interiorana. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.